Muito boa tarde, torcida Alviazul. Estamos aqui com o técnico Rogério Zimmermann para a coletiva pós-jogo da partida Esportivo em Rio Branco. Boa tarde, Rogério. Boa tarde especial ao nosso torcedor. Primeira pergunta do Maurício do Pioneiro para a Gaúcha Serra. Diante de todas as dificuldades encontradas no caminho, o que representa essa classificação à próxima fase? Representa bastante, né? Justamente isso, esse destaque assim, das dificuldades, né? Não vou repetir porque vocês estão acompanhando diariamente desde o início, né? Mas eu acho que a primeira coisa é cumprimentar os atletas pelo esforço que eles fizeram, não só pela vitória, pelo número de gols, mas pela questão emocional, né? É muito difícil você jogar precisando vencer e fazer um placar para não ficar dependendo de outros resultados, né? Então, cumprimentar muito os atletas, estão de parabéns. Ressaltar a importância do nosso presidente, né? Ele foi um cara que foi me buscar em Porto Alegre, colocou o projeto aí da Série D e no projeto era fazer uma boa apresentação, né? E eu acho que nós conseguimos, deu toda a estrutura, confiou no trabalho e mesmo nos momentos que a gente não estava tão bem na classificação, sempre deu força e eu acho que isso que a gente conseguiu passar para o clube, passar para os torcedores, o esportivo jogando um campeonato brasileiro e jogando bem. Claro que nós passamos a primeira fase, talvez agora a gente possa cair na próxima fase ou não, isso aí é o campo que vai dizer, mas ter disputado uma competição da maneira que a gente disputou, com todas as dificuldades, né? Até de investimento, a dúvida se participaria ou não, e o presidente e a sua direção e os seus conselheiros entender que o esportivo precisa jogar campeonato nacional. Eu sei que o campeonato estadual é muito importante, está aqui falando um treinador que foi 2 vezes campeão do interior, mas os campeonatos estaduais se restringe a 11 datas, se restringe a pouco tempo e é muito regional. E o esportivo, ele, como já foi em anos anteriores, ele precisa dar um outro passo, ele precisa pensar em competições nacionais, ele precisa pensar em campeonato brasileiro. E essa era uma experiência fantástica de participar. E se participou bem até agora. Eu sei que agora que vem os mata-matas, mas independente se a gente for adiante ou não, é importante que se fez uma boa campanha, que se honrou bem a camisa do clube, e nada como depois de muito tempo participando no Campeonato Brasileiro disputar dessa maneira, né? Terminando aí, nós fizemos 6 pontos no primeiro turno, no segundo turno nós fizemos o dobro, fizemos 12 pontos. As últimas 4 partidas, os jogadores venceram 3, se fez 18 pontos. Então, assim, tem muita coisa para comemorar e a gente vai comemorar muito hoje, a partir de segunda-feira, pensar na próxima fase. Mas não tem como até estender um pouco a resposta e agradecer a todos que, de uma maneira ou outra, contribuíram para essa campanha até aqui. Mais uma pergunta do Maurício. Agora se abre um novo campeonato, em mata-mata. O quanto conseguir essa vaga, da forma como ocorreu, dá ainda mais confiança para o duelo contra o Santo André? Não, assim, eu tinha conversado com os jogadores que eu gostaria que a gente fizesse 18 pontos. Se ganhasse de 0-0 hoje, independente se a gente classificar ou não. Porque justamente eu queria dobrar a pontuação do primeiro turno, o esportivo vencer as últimas 4 partidas, as 3, e mesmo que não classificasse, a gente sai com a consciência tranquila que fez o melhor. A gente sabia que estava fazendo um bom trabalho, mas ela fica muito interno. Quando você classifica, você pega esse trabalho que muitas vezes é silencioso, muitas vezes é só nós ali no vestiário que estamos percebendo, só a direção, só os jogadores, só a comissão técnica, e nós transportamos isso para o mundo exterior, né? Então, evidentemente que dá confiança, mas o time estava confiante, justamente pelo segundo turno, pelas 2 vitórias contra o Caxias, contra o Aimoré. O jogador estava confiante, porque se ele não tivesse confiante, ele não vencia o jogo e não faria 4, porque em nenhum momento nós vencemos nenhuma partida por mais de 2 gols de diferença.
Todas as partidas foram um gol de diferença, inclusive até as que a gente perdeu. Então o time já estava confiante, e isso aí na verdade não dá mais confiança, isso apenas confirma que o caminho estava certo. Isso faz com que os jogadores se sintam mais contentes, mais felizes pelo trabalho que eles vêm fazendo. Wesley Dias, do Esporte na TV, pergunta: Rogério, parabéns pela classificação. Quando estava 0-0, você pedia insistentemente para os jogadores cruzarem na área, no lance do gol. Disse para o Laísson ir para o cruzamento, assim ele fez e saiu primeiro. Qual era a sua leitura naquele momento? Obrigado pelo cumprimento. Não é só nesse jogo, né? Eu sou um cara que eu acho que a equipe ela tem que criar muita situação de jogo. Isso significa chutar, cruzar. Eu acho que assim, quanto mais a bola estiver dentro da área do adversário, maior chance a gente tem de fazer o gol, até porque o zagueiro pode tirar uma, duas, três, mas pela insistência tu faz o gol. Felizmente deu certo. Tínhamos conversado também com os jogadores que esse era um jogo diferente, porque era o último da fase, e que aqueles jogadores que nunca fizeram gol poderiam fazer. O mérito de vencer essa partida fazendo 4 gols é que não estava o goleador da equipe, não estava o Batista, e os jogadores que entraram chamaram a responsabilidade, né? Olha a contratação que é um Afonso, um Léo, um Paulinho, um Peixoto, um Mateuzinho. Ou seja, eles não foram trazidos de fora, contratações caras, eles foram tirados do clube, do próprio clube. Isso é fundamental, isso é confiar. Por isso que nessa hora a gente fala muito do treinador que fez isso, fez aquilo, mas por isso que eu queria ressaltar o trabalho do presidente do clube, né? É um cara que tem uma visão muito na frente. Até quando ele tomou algumas decisões para a Série D, a boa parte das pessoas não entenderam, mas ele está no dia a dia aqui, né? Ele sabe que contratou uma comissão técnica que passa 24 horas pensando no esportivo e faz os atletas pensarem 24 horas no esportivo. E então é isso, assim, tu acreditar. Isso é inclusive com relação à pergunta. Cruza a bola, ou seja, o jogador acreditar naquilo que o treinador está falando, em todos os sentidos. Essa da questão de cruzar e sair o gol é mais uma, mas eles acreditaram que muita gente, como o caso do Léo, como o caso do Mateuzinho, que não tinham feito o gol, fizeram. É acreditar que o Tardelli, embora não começou as partidas, né, ele foi fundamental no gol contra o Aimoré, foi fundamental agora. Essa ideia de grupo, né? Ou seja, tu tem que acertar muita coisa para poder superar as dificuldades que a gente encontrou na competição. O André Gil, do La Pelota RS, pergunta: a atuação de hoje muda os padrões de confiança do esportivo e pode tornar o time mais forte para o mata-mata? É o que eu falei anteriormente, o time para ganhar esse jogo ele estava confiante, né? Na verdade, assim, vou ser bem claro, na verdade o que aconteceu agora, essa classificação, que não é nada em termos de Série D, né? Porque você pode cair agora nas próximas rodadas, né? Mas a classificação ela expõe o trabalho que estava sendo feito. Então, de novo, jogadores, direção, comissão técnica, isso que as pessoas vão ver agora, olha, o Esportivo classificou tal, isso já era de domínio dos jogadores. Então, assim, isso não vai deixar o time mais confiante, isso vai deixar o time mais contente. Se o time não tivesse confiante, ele não se classificaria. Então, de novo, a classificação ela é muito mais para uma valorização externa do que interna, porque uma das coisas que eu falei para os jogadores, que o nosso vestiário cheirava trabalho, cheirava competência, cheirava treinadores vencedores, sabe, no sentido de tu olhar e aqui tem vencedores. Só que o resultado, ele transporta isso para outras pessoas que não têm como acompanhar diariamente o nosso trabalho. O Kevin do NB Notícias: Zimmermann, parabéns pela classificação. Mesmo desacreditado, o Esportivo conquistou uma classificação histórica. Qual é o teu sentimento em ter alcançado esse feito pelo Alviazul? Olha, Kevin, tu tem acompanhado o nosso trabalho. Nesse momento, por maior experiência que a gente tenha,
é muito difícil de escrever em palavras assim, porque tem coisas que tu sente. Eu conversei com os jogadores antes da partida e durante a semana, um pouquinho antes de a gente entrar em campo, e disse: olha, cara, isso aqui é futebol. Essa semana que a gente está passando, esse jogo que nós vamos fazer, tensão, né? Possibilidade de classificar ou não, isso para mim é futebol. Isso, como eu falo, isso é o futebol. Tu tem que passar por isso. Claro que além de você passar por essa situação, se você consegue o sucesso de classificar, melhor ainda. Mas isso que a gente estava passando essa semana, ela é futebol. Então, o principal recado que eu dei para os jogadores é que eles foram competentes em criar, na última rodada, a possibilidade de classificação. Então, eles não poderiam ter medo daquilo que eles criaram. Eles que trabalharam duro para chegar nesse momento. Então, você não pode ficar preocupado demais com esse momento, porque você criou, né? E foi competente. Então, o sentimento, Kevin, é muito legal, mas não... por mim, legal como profissional, mas assim, eu como profissional do futebol, o sentimento que eu mais gosto é ver o torcedor, aquele que você está defendendo, a cidade que você está defendendo, feliz, a felicidade do torcedor, a felicidade da cidade, é isso que me deixa contente, mais do que o sentimento meu. Pelo menos por um dia o torcedor do esportivo está contente. Depois nós vamos estar pensando no próximo adversário, vai começar as preocupações, mas pelo menos hoje, amanhã, né, no domingo, o torcedor... Eu me lembro que a gente ganhou do Amoré, eu fui dar uma caminhada na rua, vi um monte de camisa do esportivo. Não tem sentimento melhor do que esse. O Ney Vinhati da Rádio Difusora. Parabéns, Rogério, aos atletas pelo grande jogo e pela classificação. Fale da importância dos jovens nesse jogo, inclusive com gols decisivos. Obrigado, Ney. Tu tem acompanhado, tu sabe que eu sou um técnico que prestigia muito as categorias de base. Mas não é só pegar e colocar em campo, né? É muito fácil, né? Você tem que trabalhar esses jogadores. Olha a pressão que esses jogadores estavam tendo, né? E quando o presidente conversou comigo sobre o trabalho, falou que o investimento não ia ser muito grande e que ia ter que trabalhar com categoria de base. Mas uma das coisas que me chamou a atenção e me fez vir para cá, e eu não estou falando isso em função que a gente classificou para a próxima fase, que não é muito. Tenho absoluta certeza que não é muito, assim. Embora talvez para o momento seja muito, mas para a grandeza do esportivo, o esportivo teria que estar em divisões maiores. Mas uma das coisas que eu falei é estrutura do clube. Comprei a ideia quando o presidente falou que ia fazer uma sub-19, porque tinha sub-15, porque tinha sub-17, queria dar continuidade. Então, se vocês pegarem as minhas entrevistas, quando eu cheguei aqui, as minhas entrevistas antes da competição falava em estrutura, em salário em dia, em dirigentes extremamente honestos, corretos, e em aposta em categoria de base. Então, aquilo ali não era um discurso, aquilo ali era um sentimento que poderia dar certo, independente se classificasse ou não. Hoje a gente poderia ganhar o jogo, fazer 18 pontos e não se classificar, mas nós teríamos o sentimento que a gente fez certo. De novo, a classificação para a próxima fase, que não é muito, né? É só uma classificação para a próxima fase, ela expõe um bom trabalho que direção, dirigente, jogadores, comissão técnica, conselheiros, torcedores, comunidade, prefeitura, enfim, todo mundo em torno do clube. Eu acho que a cidade de Bento Gonçalves, sendo esportiva, ela tem que oferecer condições de se tornar uma potência. E você só tem isso quando você disputa competições nacionais, que são difíceis, que muitas vezes tem que ter um investimento que dificulta para o clube, mas é essa maneira de levar o nome do esportivo e o nome da cidade de Bento Gonçalves para fora das fronteiras. Mais uma pergunta do Ney. Com essa classificação, o esportivo recupera um pouco da sua imagem depois do rebaixamento do Gauchão? Não, absolutamente, não tem nada a ver. Para mim, estadual... Primeiro, eu só fiquei 10 dias aqui, né?
Para mim, o esportivo tem que participar de campeonato nacional. Infelizmente, os regionais não têm tanta projeção, são campeonatos curtos, são torneios, e o que projeta uma equipe é campeonato nacional. Então, o esportivo não arrumou ou melhorou a imagem. O esportivo só está disputando essa competição porque uma comissão técnica, um grupo de atletas, foi competente lá quando foi campeão do interior. Né? E mesmo a outra comissão técnica, mesmo outros atletas, tem que honrar aquilo que foi feito, que foi produzido, a vaga, ela foi conseguida, mas assim, foi campeão do interior, conseguiu a vaga, isso é o mais importante, porque em termos de projeção, você é campeão do interior, tá aí daí. Não acontece quase nada, acontece a vaga, mas em termos de projeção, se você é campeão do interior ou você não tem um bom campeonato como foi agora, eu vou ser bem sincero para vocês, não muda nada a vida do esportivo. O que muda o esportivo é pensar em campeonato brasileiro, Copa do Brasil, e se desclassificar na próxima fase, já pensar, já trabalhar para voltar a jogar uma Série D, entendeu? Pensar em campeonato, pensar em ser um clube do ano inteiro. E com todo respeito, o clube está inscrito na Copinha e tal. Cara, é legal, é importante, mas, gente, tá aqui um cara que falou que tem 2 acessos nacionais nas costas. Campeonato Brasileiro, não esqueçam disso. Mais uma pergunta do Ney. A lesão do Dumas preocupa? Já se tem um diagnóstico? Não, porque foi agora. Ele saiu também com dificuldade lá contra o Juventus. Mas nessa hora, eu digo assim, a dor, ela é passageira, né? Vai fazer um gelinho, vai tomar um remédio, ela passa. E a classificação, ela fica, né? E nos projeta para a próxima fase. Então, não é só o Dumas, muita gente entrou com dor no campo, muita gente entrou com dor, muita gente saiu com mais dor ainda, mas o importante é que conseguiu uma vitória histórica, né? E o principal é deixar o nosso torcedor feliz. Eu sabendo que o nosso torcedor está feliz, isso para o profissional não tem preço. Muito obrigado, técnico Rogério Zimmermann. Muito obrigado, torcida Alviazul, que pode acompanhar a coletiva no canal oficial do Esportivo no YouTube. Boa noite, Rogério. Abraço a todos.